As últimas declarações vindas de Moscou não são apenas alarmantes, elas soam como um prenúncio sombrio. Dmitry Medvedev, um dos homens mais próximos de Vladimir Putin, disse algo que pode mudar completamente o jogo geopolítico. O Ocidente está em guerra contra a Rússia e, por isso, Moscou se prepara para ataques preventivos. Sim, você ouviu certo, ataques preventivos. Mas o que isso significa na prática? Seria apenas uma retórica agressiva para impressionar? Ou estamos à beira de um cenário de confronto direto entre Rússia e OTAN? Hoje eu vou te mostrar o que está por trás destas palavras, o contexto histórico que explica essa mentalidade e por que essa ameaça é muito mais séria do que parece. A relação entre a Síria e o Ocidente atingiu um ponto crítico. As tensões aumentam dia após dia e a guerra na Ucrânia é o epicentro desse terremoto geopolítico. Neste ambiente carregado, cada declaração de um líder russo ou ocidental é como gasolina jogada no fogo. E quando essa fala vem de Medvedev, a coisa muda de patamar. Porque se tem alguém conhecido por discursos agressivos e ameaças envolvendo armas nucleares, é ele. Medvedev não é um figurante qualquer. Ele foi presidente da Rússia entre 2008 e 2012, num arranjo arquitetado por Putin para contornar a lei que proibia mais de 2 mandatos consecutivos. Na prática, Putin continuou mandando como primeiro-ministro e depois reassumiu a presidência em 2012, alterando a Constituição em 2020 para poder permanecer no poder até 2036. Enquanto isso, Medvedev sempre esteve lá, fiel escudeiro, homem de confiança, ocupando cargos de peso, como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Ou seja, quando ele fala, o mundo ouve, porque suas palavras ecoam como se fosse do próprio Putin. Medvedev é visto como um porta-voz do Kremlin para os recados mais duros. Aquilo que seria politicamente arriscado sair da boca de Putin, sai da boca de Medvedev. Por isso, analistas do mundo inteiro acompanham cada frase dele como um termômetro da mente do Kremlin. Quer saber o que Putin realmente pensa? Basta olhar para os posts inflamados de Medvedev nas redes sociais. E foi exatamente nesse contexto que ele deu a declaração que acendeu todos os alarmes. O Ocidente está travando uma guerra em larga escala contra a Rússia. Moscou está se preparando para agir de forma decisiva. E se a situação se agravar, não hesitaremos em retaliar ataques preventivos. Pense comigo, ele não está falando de defesa, está falando de atacar primeiro. Medvedev faz questão de afirmar que a Rússia não tem planos de invadir países da OTAN, mas ao mesmo tempo disse que as ações ocidentais, como envios de armas, munições e inteligência para a Ucrânia, já configuram, segundo Moscou, uma guerra total contra a Rússia. Ou seja, para o Kremlin, o Ocidente já passou todas as linhas vermelhas, e aí surge a lógica russa. Se eles entendem que estão sob ataque, eles se sentem legitimados para agir antes. Estamos falando de ataques preventivos contra alvos estratégicos do Ocidente. E lembre-se, na doutrina militar russa, preventivo pode incluir armas nucleares táticas. Essas palavras não surgem do vácuo. Elas vêm poucos dias depois de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, lançar uma bomba diplomática. Um prazo de 50 dias para um acordo de paz com a Ucrânia, sob ameaça de sanções brutais e um recorde no envio de armas avançadas para Kiev. Trump foi claro, a Europa vai pagar. A Ucrânia vai receber tudo o que precisa para aumentar a pressão contra Moscou. E como você acha que Putin interpretou isso? Como um convite para conversar? Nada disso. Soou como uma provocação direta à hegemonia russa. Medvedev rejeitou categoricamente as especulações ocidentais sobre uma possível invasão russa da Europa até o final dessa década. Chamou isso de absurdo. Mas é aqui que está o ponto crucial. Poucos dias antes da invasão da Ucrânia, em 2022, ele disse exatamente a mesma coisa. Então, quando o Kremlin fala que algo nunca vai acontecer, os analistas já sabem o que esperar. E é por isso que a OTAN e os seus aliados estão aumentando o envio de tropas na Europa Oriental, reforçando defesas, porque entendem que essas ameaças podem virar realidade a qualquer momento.
Para entender por que Medvedev fala isso com tanta convicção, é preciso mergulhar na mentalidade russa. A ideia de que o Ocidente quer destruir a Rússia não é nova. Ela está enraizada desde os tempos da Rússia Imperial. Foi amplificada por Stalin e consolidada durante a Guerra Fria. Para eles, os Estados Unidos e a Europa sempre tentaram cercar Moscou, reduzir sua influência e, se possível, desmembrá-la. Medvedev apenas ecoa isso quando diz o Ocidente trava uma guerra por procuração usando a Ucrânia como fantoche. E na visão russa, não é só sobre território, é sobre sobrevivência. Agora a pergunta que não quer calar: como seria um ataque preventivo russo contra o Ocidente? Estamos falando do quê? Ataques cibernéticos massivos contra a infraestrutura crítica? Destruição de satélites de comunicação? Ou algo muito mais grave, como o uso de armas nucleares táticas em território europeu? Tudo isso está no horizonte, e quanto mais os Estados Unidos aumentam o envio de armas para Kiev, mais Moscou se sente encurralado. E um inimigo encurralado, amigos, é imprevisível. Estamos diante de um cenário perigosíssimo. De um lado, Trump promete armar a Ucrânia até os dentes. Do outro, Medvedev fala em ataques preventivos e reforça a ideia de que a Rússia está pronta para a guerra total. Esse é o tipo de retórica que acendeu a Guerra Fria no século passado, mas agora, com armas hipersônicas, drones autônomos e a Rússia cada vez mais isolada, o risco é ainda maior. E a pergunta: quem vai piscar primeiro? Essa não é uma ameaça qualquer. É um sinal claro de que estamos à beira de algo muito mais grave do que a maioria imagina. Será que estamos diante de uma escalada que pode mudar para sempre a ordem mundial? Se você acredita que essa análise precisa chegar a mais pessoas, compartilhe agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Você também pode se tornar um membro do nosso canal com uma assinatura que custa menos que um cafezinho por mês, mas que vai fortalecer os nossos conteúdos e o crescimento da nossa comunidade que se importa com o que está acontecendo no mundo e quer saber a verdade. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!